Olá, povo da Terra, belezinha? Aqui é o professor Jordão para mais uma aula. Vou falar hoje sobre o corpo eletricamente neutro, como faz para ficar positivo e negativo, e formas de eletrização, e vou resolver vários exercícios de vestibular. Belezinha? Se você é meu aluno, por favor, entra no grupo do WhatsApp da sala e compartilha esse vídeo lá para a pessoa saber que tem um vídeo aí falando sobre eletricidade aí. Belezinha? Obrigado aí. Pessoal, essa história de corpo eletricamente neutro, isso é uma baita de uma pegadinha de vestibular, tá? Então os caras perguntam assim, o que é um corpo eletricamente neutro? Aí tem várias respostas. Bom, a resposta que o pessoal vai assinar provavelmente é essa aqui, ó, que diz o seguinte, é aquele corpo que não possui cargas elétricas. Por que isso não está correto, pessoal? Porque quando a gente fala em corpo, o corpo é algo feito de matéria. Então é feito de átomos, os átomos são feitos de prótons e elétrons, ok? Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons têm carga elétrica negativa. Então um corpo neutro está cheio de carga elétrica. Só que tem um detalhe aí, né? O próton e o elétron têm o mesmo valor de carga, só que um é positivo e outro é negativo. Então se eu somar a carga de todos os prótons, somar a carga de todos os elétrons e somar esses dois valores, vai dar zero. Porque um neutraliza o outro. Então ele está cheio de cargas, mas ele é eletricamente neutro. Então tá lá. Aquele corpo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então a ideia é bem simples. Beleza, pessoal? Isso é a base da eletricidade, tá? Para você entender a eletricidade, você tem que saber isso. Tem uma propriedade chamada carga elétrica, tem dois tipos, a positiva e a negativa. O próton é uma partícula que fica no núcleo do átomo, tem carga positiva. Os elétrons ficam girando em torno do núcleo, tem carga elétrica negativa. Beleza? Bom, como é que eu faço para esse corpo ficar eletricamente positivo? Então, pensando no corpo neutro, quero que ele fique positivo e detalhe, só posso mexer nos elétrons, porque os prótons estão lá no núcleo, fechados lá, só em algumas situações especiais esses prótons saem de lá. Por exemplo, uma explosão nuclear dentro de uma usina nuclear, ou então elementos químicos radioativos que emitem radiação alfa e esses prótons acabam escapando do núcleo, certinho? Nas situações normais, situações comuns, todos os fenômenos elétricos são produzidos pelo elétron, por isso que se chama eletricidade. Então são os elétrons que passam de um corpo para outro e produzem fenômenos aí, né? Corrente elétrica, faz os aparelhos funcionarem, faz você levar um choque elétrico, gera uma descarga elétrica na atmosfera, chamada aí de relâmpago ou raio. Belezinha? Então, ó, o corpo está neutro, eu quero que ele fique eletricamente positivo. É só você retirar elétrons dele, automaticamente ele fica com excesso de prótons e ele fica positivo. É aquele corpo que perdeu elétrons ficando com excesso de prótons. Simples, né? Bom, e para ficar eletricamente negativo, é a mesma história. Está eletricamente neutro, ok? Para ficar negativo tem que ter excesso de elétrons, então a gente coloca elétrons nele, olha lá. É aquele corpo que ganhou elétrons ficando com excesso de elétrons. Tem vários processos, né, fenômenos para isso acontecer. Eu vou explicar 3 aqui, ok? Mas teria mais do que 3. Olha lá, eletrização por atrito. Isso aqui é bem simples, pessoal. Dois corpos são atritados, quer dizer, um esfregado no outro, e ocorre uma transferência de elétrons. Um dos corpos vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. O que perdeu ficou positivo e o que ganhou ficou negativo. Ó, tem uma ilustração aqui, ó. Você tem aqui uma barra de vidro e pega um pano de seda, esfrega nele, o vidro fica positivo e a seda fica negativo. Bom, como é que eu vou saber quem fica positivo e quem fica negativo? Existe um negócio chamado série triboelétrica, que eu não vou mostrar aqui, tá? Você pode pesquisar depois aí. Essa série triboelétrica, ela diz para você, ó, você tem dois materiais, quando você esfrega um no outro, um fica positivo, o outro fica negativo, né? Bom, então vamos lá. Eletrização por contato aí, ó. Quando um corpo neutro encosta em um corpo eletrizado, fica com carga de mesmo sinal, ó. O neutro vai encostar aqui no positivo, ó lá. E o neutro fica positivo. Ó, o neutro encosta no negativo, ele fica negativo. Então, uma situação particular bem explorada nos vestibulares, pessoal. Você tem aqui duas esferas metálicas ou condutoras idênticas, quer dizer, mesmo tamanho, mesmo material, certinho? As duas são condutoras.
e elas dividem a carga por igual nessa situação particular. Então, se é que você tem 1 coulomb de carga, a hora que encosta as duas se separa, cada uma delas fica com meio coulomb de carga, sim? Vou fazer um exercício envolvendo essa situação. Então, pessoal, na eletrização por atrito, um fica positivo e negativo, na eletrização por contato, é carga de mesmo sinal, ok? Se o eletrizado estava positivo, o neutro fica positivo, se o eletrizado estava negativo, o neutro fica negativo. Vamos prosseguir aqui, ó. Eletrização por indução. Olha lá. Então, um corpo neutro aproxima-se de um corpo eletrizado e ocorre ele uma separação de cargas. Então, está aqui o eletrizado, ó, considerei ele positivo, mas poderia ser negativo. Está aqui o neutro. Ó, ocorre uma separação de cargas, ó, esse lado aqui mais próximo do eletrizado fica negativo, ó, porque positivo atrai negativo, e o lado oposto fica positivo, ó, positivo repele positivo. Mas ele continua neutro, belezinha? Só ocorreu uma separação de cargas. Bom, antes da gente prosseguir, pessoal, ó, o corpo neutro, ele é atraído pelo corpo eletrizado, ok? Então existe uma força de atração entre o neutro e o eletrizado, né? Então no caso aqui eu estou supondo, né, que ele está sendo seguro, né? Talvez ele seja pesado o suficiente e a força elétrica não consegue puxá-lo, ok? Então ele está preso a algum suporte e a força elétrica não consegue, porque se ele se mover livremente, ele vai encostar aqui, vai ser positivo, positivo com positivo se repele, eles vão se repelir, beleza? Bom, no caso aqui, eu estou supondo que ele está sendo atraído, mas não consegue encostar, ó. Separação de cargas. E como é que ele fica eletrizado? Ó, se ele for aterrado, ele adquirir carga elétrica de sinal oposto ao corpo eletrizado. Então, isso aqui, ó, liga um fiozinho nele, ó, chamado de fio terra. Então, cargas negativas vão vir lá do solo e vão neutralizar as positivas desse lado aqui, ok? Bom, depois que você fez isso, essa ligação, você desconecta o fio. Aí nós temos aqui que o corpo não está mais neutro, agora ele está eletrizado negativamente. Então, na eletrização por indução, né, os corpos ficam com cargas opostas. Belezinha? Então, o único que fica com carga de mesmo sinal seria a eletrização por contato. Então, olha só, se o corpo que induziu, né, a separação de cargas for positivo, o corpo neutro fica negativo após o aterramento. Se ele fosse negativo, aqui ficaria, ó, o corpo neutro ficaria positivo. Sempre carga oposta ao corpo que induziu a separação de cargas. Beleza? Vamos fazer vários exercícios aí. Olha lá. Considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma delas é Q, esse Q é um valor qualquer, certo? E a de outra é menos 2Q, é o dobro dessa, só que negativo. Colocando essas duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a quanto? Bom, aquela situação que eu te falei, pessoal, duas esferas metálicas idênticas, quando você encosta as duas, elas dividem a carga resultante, cada um fica com metade. Então o lance é descobrir qual é a carga resultante. Ó, a carga resultante é a soma da carga dos dois, ó, Q, você soma com menos 2Q, né, ó, é que nem você somar 1 com menos 2, vai dar menos 1, né, aqui no caso vai ser menos Q. Essa é a carga resultante, ó, esse menos Q vai ser dividido. Como as esferas são idênticas, você encostou uma vez só uma na outra, cada uma fica com metade disso, ou seja, menos Q sobre 2, ó, resposta C. Beleza? Então tá aí, uma questão bem comum aí nos vestibulares aí. Vamos prosseguir então. Olha lá. Universidade Estadual do Piauí, 3 corpos X, Y, Z são eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar o quê? Pessoal, se o X e o Y estão se atraindo, um deles é positivo e o outro é negativo, certinho? Bom, se o Y e o Z estão se repelindo, é que eles têm carga de mesmo sinal, ok? Então vamos considerar que o X é positivo, então o Y seria negativo e o Z seria negativo porque estão se repelindo. Vamos considerar o X negativo, então o Y seria positivo e o Z seria positivo também porque estão se repelindo. Então, olha só, se X atrai Y, atrairia o Z também. Então, X e Z têm cargas opostas aí, ó. Resposta D de dado, X e Z têm cargas e sinais diferentes aí. Belezinha? Prosseguindo aí, povo da Terra. Ó lá. Pessoal,
se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha esse vídeo. Ajuda aí, pessoal, a divulgar o canal aí, beleza? Qualquer dúvida, manda ver nos comentários aí, certo? Aí, se eu souber, eu respondo sua dúvida aí, belezinha? E se você é meu aluno, compartilha esse vídeo no grupo da sala para que o pessoal saiba que tem vídeo novo aí, certinho? Vamos lá. Da Unesp aqui, ó, em 1990 transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes nos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional aí. Então, a notícia do Estado de São Paulo, 21/10/1990, página 30. Pessoal, no estudo dos raios cósmicos, essa radiação vem do espaço, certo? São observadas partículas chamadas pions. Considere um pion com carga elétrica mais E. Então ele tem a carga elétrica do próton, certo? Aí esse é a carga elementar positiva. Então ele tem a mesma carga do próton. Se desintegrando, isto é, se dividindo em duas outras partículas. Uma partícula chamada mion, que tem carga mais E, certo? Então ele se divide em duas, sendo que ele mantém a carga do pion original. E um neutrino. De acordo com o princípio da conservação da carga, o neutrino deverá ter a carga elétrica de... Qual é a carga elétrica do neutrino? Pessoal, princípio da conservação da carga. Uma partícula tem uma certa carga, ela se desintegra em duas. A soma da carga dessas duas partículas resultantes tem que dar a carga da partícula inicial, certinho? Então, ó, se esse míon tem carga mais E, que era a mesma do pion, então o neutrino tem que ter carga zero, porque a carga do neutrino mais do míon tem que dar a carga do pion. E outra coisa, né? Esse cara não se chama neutrino à toa, certo? A carga dele é nula. Então a resposta é E, pessoal. Neutrino deverá ter carga nula. Joinha? Então vamos prosseguir aí, povo da Terra. Olha lá. Estadual de Londrina, lá no Paraná. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa o quê? Pessoal, uma grandeza quantizada. Existe um valor mínimo e qualquer outro valor é um múltiplo inteiro deste mínimo, certinho? Então, você tem lá a carga de um elétron, quando ocorre algum fenômeno elétrico, está ocorrendo transferência de elétrons, ok? Nunca se transfere metade de um elétron. Ou você transfere um elétron inteiro, ou não transfere elétron nenhum. Então você transfere um elétron, dois elétrons, três elétrons, ou seja, um múltiplo inteiro de elétrons. Então, resposta aí, B de bola. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Joia, povo! Continuando. FATEC, pessoal. Se um condutor eletrizado positivamente for aproximado de um corpo neutro sem tocá-lo, pode-se afirmar que o corpo neutro, lembra, pessoal? Na eletrização por indução, ocorre uma separação de cargas no corpo neutro, ele é atraído em direção ao corpo eletrizado, certinho? Mas ocorre uma separação de carga, mas ele continua com a mesma carga que ele tinha antes, ele continua neutro. Então, resposta A, pessoal, conserva sua carga total nula, mas é atraído pelo eletrizado. Ó, mais um exercício aí, ó. Centro Federal de Tecnologia do Paraná. Depois de ter sido passado nos cabelos, um pente eletrizado negativamente atrai pequenos pedaços de papel. Certinho, pessoal? Né? Então, se esfrega o pente lá, se eletriza por contato, aí esses pequenos pedaços de papel, eles estão neutros, mas eles são atraídos em direção ao pente eletrizado. Então, resposta E, pessoal. Ó, eletrizados por indução, eles são atraídos, né? E depois vai ter o contato, vai ser por contato, mas inicialmente ocorre uma atração, uma indução aí, certo? Eletrização por indução. Ó, da PUC, pessoal, os corpos eletrizados por atrito, contato e indução, são as três formas mais comuns aí de eletrização, certo? Ficam carregados respectivamente com cargas de, ó, eletrização por atrito, um fica positivo, o outro negativo, então cargas contrárias. Contato, carga de mesmo sinal. E indução, um fica positivo, o outro negativo. Então, resposta E, contrários, iguais e contrários. Sucesso aí, povo! Chegamos no final aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Se inscreve no canal, compartilha. Beleza? Se tiver aí algum comentário, pode fazer o comentário. E, se for meu aluno, de novo, compartilha no grupo da sala que o pessoal precisa assistir essa aula aqui, beleza? Até mais, pessoal!